Senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindos aí à nossa live. Nós vamos começar aqui, nós vamos continuar, na verdade, a nossa teoria de funções. A gente já viu muita coisinha de função aí na semana passada, a gente começou a falar sobre produto cartesiano. Eu defini com vocês o que é um produto cartesiano, nós fizemos alguns exemplos aí, isso aí foi o que a gente teve na nossa última aula, tá? Depois você acompanha lá se você precisar. Nós definimos de modo intuitivo o que vem a ser uma função, né? Que nada mais é do que uma transformação de valores que entram e valores que saem, né? Então, uma função é como se fosse uma máquina que fizesse uma transformação ali com aquele número, com aquela grandeza. Nós definimos depois de uma forma um pouco mais assim, né, formal, que uma função de A e B realmente é uma função se somente se para qualquer x que pertença a A existir um único y que pertença a B, tal que o par ordenado vai pertencer à função e ao seu gráfico. Então, na última aulinha nossa aí, nós terminamos a nossa live com essa apresentação, com essa imagem, onde eu mostrei para vocês, né, que nós temos aqui um conjunto de partida, que é chamado de domínio, nós temos aqui um conjunto de chegada, que é chamado de contradomínio, e os valores onde realmente vão chegar aqui o x, são os valores de y, digamos assim, a gente chama aí de imagem da nossa função, tá? Eu te mostrei isso aqui também num gráfico, que é o que eu preciso que você perceba na aulinha de hoje. Tem alguém com áudio ligado? Se por gentileza puder desligar, não dá uma microfonia aqui, eu fico meio perdido, tá? Mas basicamente foi isso que a gente falou na última aula, é uma aula um pouco mais teórica, eu preciso que você tenha essa paciência aí comigo, tá? Não fique com raiva de mim, não fui eu que inventei esse conteúdo. Ele é um pouquinho mais teórico, eu preciso continuar definindo algumas coisas hoje com vocês. E para a gente continuar e dar sequência, então, na nossa live de hoje, eu preciso te apresentar alguns tipos de diagramas e de gráficos de função. Então, diagramas e gráficos de funções. Vamos lá, eu preciso te apresentar aqui o seguinte. Primeiramente, nós podemos ter as seguintes situações. Ó. Eu posso ter um diagrama aqui que eu vou chamar esse conjunto aqui de A, esse conjunto aqui de B. E aí nós vamos pegar elementos do conjunto A e nós vamos trazer aqui, ó, nesses elementos do conjunto B. Se nós fizermos essa correspondência aqui, ó, isso aqui é uma função, certo? Uma função bonitinha, cada um com o seu aí, lindo, maravilhoso, tá? Isso aqui é uma função, tá? Nós podemos fazer aqui um outro tipo de diagrama, que pode também representar uma função, que é o seguinte, a gente pode ter uma função assim, ó. Eu vou colocar aqui um conjunto A, vou colocar aqui um conjunto B, e eu posso ter isso aqui, ó. Eu posso ter esse elemento chegando aqui, esse elemento chegando aqui e esse elemento chegando de cá. Professor, então eu posso ter duas setas que chegam no mesmo elemento? Claro que sim. Professor, mas como é que isso é possível? Bom, eu posso te mostrar aqui uma função, ó, f de x igual a x ao quadrado. Se você observar essa função, quando a gente aplica f de 3, o resultado é 3 ao quadrado, que é quanto? 9. E quando a gente aplica f de menos 3, o resultado é menos 3 ao quadrado, que também é quanto? Que também é 9, tá? Então a gente pode sim ter uma função onde dois valores de x dão o mesmo valor de y. Isso pode acontecer, isso é comum, inclusive, tá? Eu só vou apagar aqui porque não está na hora de eu te dar esse exemplo numérico ainda, tá? Mais para frente eu vou fazer com vocês. E eu ainda posso ter um diagrama de função assim. Só colocar aqui que isso aqui é uma função. Eu posso ter um diagrama de uma função assim. A, B. Eu posso ter uma situação desse modelo aqui, ó, onde esse cara vem aqui, esse cara vem aqui, ó, e pode sobrar elemento aqui, tá, no conjunto B. Então, esse cara aqui ficou sobrando. Professor, mas como assim o cara fica sobrando? Eu vou te mostrar aqui rapidinho, só para que você não fique muito curioso, mas eu vou te mostrar esses exemplos mais embaixo. Eu vou fazer o gráfico para você aqui, por exemplo, da função exponencial, né? Se você observar o gráfico de uma função exponencial, não tem valores negativos.
certo? Então, se esse cara aqui for um valor negativo, por exemplo, ele não vai chegar, ele não vai ter setinha chegando nele, tá? Então, isso pode muito bem acontecer. Deixa eu apagar essa rabisqueira aqui, porque não é o momento de eu fazer isso ainda. Então, eu te mostrei aqui casos que são diagramas de função, tá? E aí, para a gente relembrar aqui o nosso gráfico da aula anterior, que é o mais importante de todos. Então, se eu tiver aqui um gráfico de uma função, eu tenho aqui meu eixo X, tem ali meu eixo Y. Eu vou fazer aqui um gráfico qualquer de uma função com vocês. Então, aqui fiz um gráfico de uma função. E aí, observe, tá? Que rebatendo esses valores aqui embaixo, eu vou ter aqui um intervalo. E esse intervalo a gente chama de domínio da função. São os possíveis valores de x. Agora eu vou definir isso com vocês, tá? E aqui, ó, aqui nós vamos ter, se a gente rebater aqui no eixo y, rebatendo aqui no eixo y, esse intervalo que a gente tem aqui, ó, esse intervalo aqui é dito de imagem. São os possíveis valores de y para essa minha função, tá? Então, é isso que eu queria mostrar aqui para vocês, e eu gostaria de colocar isso como observação para vocês. Então, para a gente adiantar o nosso tempo, eu já coloquei para vocês aí, ó, a primeira observação. Então, de cada elemento de A sai uma única seta em direção a B. Como assim de cada elemento de A sai uma única seta em direção a B? Eu vou te propor aqui uma ideia, um exemplo aqui um pouquinho mais real, tá? Deixa eu só ver se não tem ninguém aqui para entrar na nossa reunião. Então, tem 5 pessoas para entrar aqui. Então, o pessoal está terminando de entrar aqui na nossa reunião. Sejam bem-vindos aí, o pessoal que acabou de entrar. Então, a primeira observação que eu queria fazer para vocês é o seguinte, ó. De cada elemento de A, sai uma única seta em direção a B. Como assim? Eu vou te propor aqui um exemplo numérico. Tem alguém com o microfone ligado, tá me dando uma microfonia, gentileza? Eu vou te propor aqui um exemplo assim, ó. Y igual a 2x mais 1. Ou então, f de x igual a 2x mais 1, certo? Me ajude aqui a calcular o seguinte, ó. Se eu quiser calcular com vocês f de 10, quanto que é f de 10? 2 vezes 10 mais 1. Agora, se a gente fizer f de 10, me ajuda aí a fazer a conta. Quanto que é 2 vezes 10? São 20. E 20 mais 1 dá quanto? 21. Ou seja, o que a gente pode ter certeza, então? Se eu fizer aqui um diagrama, eu vou chamar esse conjunto aqui de conjunto A, que é o domínio da função, esse conjunto B aqui, que é o contradomínio da função, e eu vou colocar um elemento aqui, que é o número 21. Observe o que a gente acabou de fazer, ó. 21 não, perdão, é o 10, né? Nós pegamos o número 10. Então, eu vou pegar esse número 10 e vou jogar na minha função. Quando eu jogar na minha função, qual que é o resultado que deu quando eu joguei na minha função? Observe, ó, o resultado foi quanto? Ó, foi 21. Então, o resultado aqui, ó, foi 21. Então, quando eu jogo ele na minha função, o 10 vira 21. Te pergunto, tem como, por exemplo, o 10 virar 13? Tem como isso acontecer? Tem como acontecer? É claro que não. E por que não? Porque ao jogar o número 10 aqui para fazer a conta, 2 vezes 10 mais 1 só dá um único resultado. E se só pode dar um único resultado, eu não posso ter duas setas saindo. Eu só posso ter uma única seta saindo do número 10. Eu só posso ter essa seta aqui, ó, saindo do número 10. Tá? Professor, mas não pegar no 13? Tem, mas aí é um outro número. Por exemplo, se eu pegar o número 6, é claro que se eu jogar aqui na minha função, e aí se eu fizer, ó, 2 vezes 6 são 12, mais 1 deu quanto? 13. Mas se eu jogar 6 de novo na função, vai continuar dando quanto? 13. Então, sempre que você jogar um valor, sempre vai dar o mesmo resultado.
E é por isso que não pode sair duas setas do mesmo elemento. Só pode sair uma única seta, certo? Essa é a ideia principal, tá? Se eu fosse fazer um gráfico para você, ou, aliás, se eu fosse fazer um outro diagrama aqui para você, ó, deixa eu te mostrar, então, uma situação que não pode acontecer. Se você visualizar isso alguma vez, saiba que está errado. Então, se acontecer isso aqui, ó, isso aqui não pode acontecer. Estou marcando com um X aqui, tá? Outra coisa que não pode acontecer, se você visualizar um gráfico assim, ó, se você visualizar o gráfico de uma função do jeito que eu vou fazer aqui para você agora, isso aqui não é uma função. E sabe por que não é o gráfico de uma função? Porque se você pegar esse valor de x aqui no gráfico, e ele vai bater aqui no gráfico também. Se isso fosse uma função, eu teria dois valores diferentes do y. E eu não posso ter dois valores diferentes, o valor é sempre o mesmo, tá? Então eu não posso ter dois valores de y para o mesmo x, eu não posso deixar sair duas setas do mesmo valor de x, tá? Deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui na nossa reunião. Deixa eu ver aqui. Não, todo mundo está na reunião aqui, certo? Então, essa foi a nossa ideia aqui da primeira observação, tá, meninos? São 4. A segunda observação que eu quero fazer para vocês é a seguinte: não pode sobrar elementos em A. E por que que não pode sobrar elementos de A? Ó? Eu vou desenhar aqui para você e te mostrar o porquê que não pode sobrar elementos em A. Esse conjunto A é o que a gente chama de domínio da função. E aí, ó, se eu tivesse uma situação assim, ó, se eu tivesse uma situação igual a que eu estou desenhando para vocês aqui agora, isso aqui não seria função. E por que que não seria função? Porque esse cara aqui não pode sobrar, ele não pode ficar para titia. E por que que esse cara não pode sobrar? Por causa do seguinte, ó, deixa eu só chamar esse conjunto aqui de B, né? Que é o meu contradomínio da minha função. E por que que não pode sobrar? Porque você vai ver agora comigo que esse domínio da função aqui, ó, eles são os possíveis valores de x. Mas se x não puder ser esse valor aqui que está sobrando, então, na verdade, você deveria tirá-lo do seu domínio, certo? Então, nesse domínio só ficam os valores que podem ser usados na função. Só ficam os valores que você pode jogar na função e fazer uma conta. Por exemplo, se eu tiver uma função assim, f de x igual a 1 sobre x, o x aqui pode ser qualquer valor, menos qual? Menos o zero. Matemática é o primeiro mandamento da matemática, inclusive, que fala não dividirás por zero. Então, o domínio dessa minha função aqui, ó, seria qualquer x que pertença ao conjunto dos números reais, tal que o meu x tem que ser diferente de zero. Então, o zero não poderia aparecer aqui, eu tinha que tirá-lo daqui, certo? Por isso que todo mundo que aparece aqui na nossa função tem que ter um correspondente do lado direito. Você tem que sair com uma setinha dele, tá? Tem que sair com uma seta e só uma. Vamos voltar na observação número 1. Não pode sair mais de uma seta. Tem que ser uma única seta para todo mundo. Tá? Tem que sair seta e tem que ser só uma, tá? Outro detalhe importante que eu queria mostrar para vocês é a observação número 3, que pode sobrar elementos em B. Como assim pode sobrar elementos em B? Imagina o seguinte, eu te dou uma função, vou chamar aqui de domínio da minha função, né, o conjunto A, e vou chamar aqui, ó, de contradomínio da minha função ou conjunto B. Então, eu vou colocar agora um exemplo um pouco mais numérico, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 10, e vou colocar aqui os resultados, ó, 2, 4, 1024 e menos 1, certo? Existe uma função que faz exatamente isso. Vou te mostrar que função é essa. Essa função que faz isso daqui, ó, eu vou te mostrar. É a função f de x igual a 2 elevado a x.
ou simplesmente y igual a 2 elevado a x. Observe que quando eu quiser calcular f de 1, o resultado fica 2 elevado a 1, que é 2. Quando eu quiser calcular f de 2, o resultado fica 2 ao quadrado, que são 4. Se eu quiser calcular f de 10, o resultado fica 2 elevado à décima, que é 1024. Mas observe que nunca na vida a gente vai ter um resultado negativo. Até porque se a gente fizer o gráfico, eu acho que você se lembra como é que é o gráfico da função exponencial. Se nós fizermos o gráfico da função exponencial, o gráfico da função exponencial é mais ou menos assim. Está na moda agora o gráfico da exponencial, né, por causa que, né, o crescimento de pessoas infectadas com a Covid-19 se dá, né, quase que, né, de forma ideal aí como uma função exponencial. Observe que nunca a gente teria aqui valores negativos. Então, realmente, podem sobrar elementos aqui, né, no meu contradomínio, tá? Esses elementos que chegaram aqui, ó, um resultado para eles são a minha imagem, tá? Observe que a minha imagem não tem o -1, porque não chegou setinha no -1, tá bom? A nossa última observaçãozinha é que pode chegar mais de uma seta em um mesmo elemento de B. Eu vou te mostrar isso aqui num outro exemplo. Eu vou colocar aqui para você, ó, o número -3, o número 3 e o número 4, tá? Aqui é o meu conjunto A, também chamado de domínio da função. Eu vou te mostrar o que pode acontecer aqui agora, ó. Existe uma função que faz exatamente essa transformação aqui, ó. Você consegue adivinhar que função que é f? Que é essa? Essa função f de x é a função f de x igual a x ao quadrado, ou y igual a x ao quadrado. E aí, se você observar bem, ó, o f de -3 é -3 ao quadrado, que dá quanto? Dá 9. E o f de 3 é igualzinho a 3 ao quadrado, que é igual a quanto também? 9. Então, olha só, eu posso ter valores diferentes que dão o mesmo resultado. Isso pode acontecer. Professor, mas eu não posso ter um valor diferente que dá um resultado diferente. Não, posso também. Então, se você observar aqui o 4, ó, o 4 ao quadrado deu 16. Então, pode chegar mais de uma seta em um mesmo elemento de B. Ó. Observe que no 9 aqui, chegaram 2 setinhas, tá? Isso é normal. Professor, como assim isso é normal? Faz um gráfico de uma função assim para mim. Faça. Se nós observarmos esse tipo de gráfico aqui, ó, não é o gráfico dessa função de vermelho, tá, meninos? Eu estou fazendo um outro gráfico aqui de uma outra parábola. Se eu fizer aqui, por exemplo, com vocês um gráfico assim, ó, observe que nós vamos ter, ó, vou pegar aqui de verde. Observe que a gente vai ter esse valor de y aqui, ó, aqui e aqui, ó. Então, nós vamos ter dois valores de x dando a mesma imagem. Isso pode acontecer, tá? Isso é normal em funções, isso não tem nenhum problema. Então, eu posso ter dois valores diferentes dando a mesma resposta. Pode chegar mais de uma seta em um mesmo elemento de B, tá? Sem nenhum problema. Bom, para a gente encerrar aqui a nossa ideia inicial da aula de hoje, é o conceito de domínio e imagem. Então, eu vim falando isso com vocês aqui durante a nossa aula, mas aí agora está escrito para você aí na forma de um resuminho, na forma, né, de um quadrinho aí para você ter depois isso salvo. Eu vou deixar isso para vocês, né, gravado, essa videoaula, essa apresentação vai estar disponível para vocês, podem ficar despreocupados, tá? Então, o que é domínio? Domínio são os possíveis valores de x. É o que a gente chama de condição de existência. Se eu voltar aqui na minha função, ó, isso aqui é o meu domínio, é a condição de existência. Essa função só existe se o x for diferente de zero, porque se o x for zero, a gente teria uma divisão por zero, e isso não pode acontecer, tá? Então, domínio é isso, é a condição de existência, tá, meninos? Outra coisa importante é o que é imagem? Imagem são os possíveis valores de y, é onde a setinha chega, tá? Então, num gráfico, eu fiz aí mais uma vez para vocês, ó, a projeção no eixo x dá o domínio, aqui, ó. E a projeção no eixo y dá a nossa, o quê? Imagem da função, ok? Para a gente realmente encerrar a nossa aulinha de hoje, eu vou apresentar para vocês algumas classificações de funções, tá? A gente classificar as nossas funções aí.
Então, eu posso classificar uma função quanto à sua injetividade. Então, uma função pode ser chamada de função injetora, ou ela também pode ser chamada de função injetiva. E o que é uma função injetora ou injetiva? Antes de eu falar aqui, deixa eu olhar aqui o nosso chat, ver se está tudo ok aqui. Tem um participante para a gente admitir aqui na nossa reunião. Deixa eu ver com vocês aqui como é que está o nosso bate-papo aqui. Tudo certo, meninos? Tudo bem aí com vocês? Eu não sei se eu estou indo rápido demais. Qualquer coisa, vocês ativem o áudio de vocês aqui e me chamem a atenção, tá? Mais uma vez, eu gostaria de relembrar vocês aí que é uma aula um pouco mais teórica, tá? Infelizmente, aí não fica com raiva de mim, não. Eu preciso definir essas coisinhas aí com vocês, tá bom? Então, o que é uma função injetora ou uma função injetiva? Uma função é chamada de injetora ou de injetiva quando eu tenho, observe, eu tenho valores diferentes de x resultando em imagens diferentes, em valores diferentes de y. Se você olhar aqui no gráfico, eu acho que é mais fácil de você ver, eu tenho um valor de x que deu essa imagem. Aí agora, eu vou pintar aqui diferente, eu tenho esse outro valor de x que deu essa outra imagem. E agora, eu tenho esse outro valor de x que deu essa outra imagem. Então, toda vez que eu tiver uma função nesse modelo, que valores diferentes me deem imagens diferentes, eu estou diante de uma função injetora, tá? Funções injetoras são estritamente crescentes ou estritamente decrescentes, tá? A gente chama isso também de funções monótonas. Lá no diagrama, como é que a gente percebe que uma função ela é injetora? A gente percebe que uma função é injetora quando chega uma setinha para cada elemento aqui, uma para cada um, tá vendo? Não mistura, não chegam duas setas no mesmo elemento, tá? E pode sobrar elemento, não tem nenhum problema, tá? Pode sobrar elemento, por exemplo, aqui negativos, tá? Então sobraria esse cidadão aqui, não tem problema. Combinado? Professor, mas como é que eu vejo isso num gráfico? Se você quiser decorar, eu pus um macetezinho aqui para você, ó. No gráfico, retas horizontais cruzam o seu gráfico em, no máximo, um ponto. Então, se eu fizer aqui uma reta horizontal, observe que eu vou desenhar aqui para vocês. Eu vou colocar um pouquinho mais fino. Vou fazer uma reta horizontal aqui. Cruzou esse gráfico só nesse ponto aqui, tá? Se eu fizer uma outra reta horizontal aqui, faz de conta que isso aqui é uma reta, tá? Cruzou o gráfico só nesse ponto aqui. Se eu fizer uma outra reta horizontal aqui, cruzou o gráfico só nesse ponto aqui. Se eu fizer uma outra reta horizontal aqui, cruzou o gráfico só nesse ponto aqui. Enfim, tá? Se eu fizer retas horizontais, vai cruzar o gráfico em no máximo um ponto. Se eu fizer uma reta horizontal aqui embaixo, não vai cruzar o gráfico, mas não tem problema. Nesse caso, para a função ser injetora, não tem problema. Tá? Esse é o exemplo de uma função injetora. Professor, mas o que é um exemplo de uma função que não é injetora? Então, eu vou fazer aqui funções que não são injetoras, tá? Uma função não é injetora quando acontece isso aqui, Tá aqui o domínio da minha função. Aí aqui eu tenho o contradomínio da minha função. Aí, às vezes, acontece uma loucura dessa daqui, Pode acontecer. Mas se acontecer, essa função ela não é injetora. Opa, deixa eu colocar um pouco mais grande não, né? Maior, né, meninos? Deixa eu colocar um pouquinho maior aqui. Então, esse caso aqui não é uma função injetora, tá? Por quê? Porque eu tenho elementos, fique ligado, eu tenho elementos diferentes dando imagens iguais. E as imagens tinham que ser o quê? Diferentes, tá? Isso não está acontecendo, por isso que ela não é injetora, tá bom? Vou te dar um exemplo agora aqui algébrico. Se eu tiver uma função assim, y igual a x ao quadrado mais 1, ou f de x igual a x ao quadrado mais 1. Se você calcular f de 10, o resultado vai dar 10 ao quadrado mais 1, me ajuda, dá 101.
E se você calcular, por exemplo, f de menos 10, fica menos 10 ao quadrado mais 1, que também dá quanto, hein? 101. Então, observe que eu tenho aqui, ó, valores de x diferentes, eu tenho valores de x diferentes, dando imagens iguais. Isso até é uma função, mas não é uma função injetora, tá? Professor, como é que eu vejo isso num gráfico? Se você tiver um gráfico assim, vou fazer um gráfico para você aqui de uma função que não é injetora. Se você fizer um gráfico assim, se você por acaso fizer aqui uma reta agora, ó, na horizontal, essa sua reta vai cruzar o gráfico aqui, 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 aqui e por aí vai. Então nós temos, ó, valores de x diferentes, ó, 1, x2, x3, x4, dando a mesma imagem. Então, com certeza, isso aqui também não é uma função injetora ou injetiva, tá? Para a gente poder quase que terminar a nossa linha, eu quero te apresentar a função sobrejetora ou sobrejetiva, que é quando o meu contradomínio é igual à imagem, tá? Então, quando o meu contradomínio for igual à imagem, eu tenho uma função sobrejetora ou sobrejetiva, tá bom? No gráfico, retas horizontais traçadas no contradomínio interceptam o gráfico em pelo menos um ponto. Eu estou achando vocês, meninos, que o contradomínio seja o conjunto. Eu estou assumindo. E se você observar, quem que é a minha imagem? Ó, se você rebater todo mundo aqui, no eixo Y, a minha imagem ela vai daqui de baixo até lá em cima. Então, todo mundo pode ser a minha imagem, tá? Então, a minha imagem seria o próprio conjunto dos números reais. E como esses valores aqui, ó, ficaram iguais, ó, eu tenho uma função sobrejetora, tá? E aí, se você passar aqui, ó, as horizontais, elas vão interceptar o gráfico em pelo menos, tá? Em pelo menos um ponto. Então, observe que interceptou aqui em pelo menos um ponto, interceptou aqui em pelo menos um ponto, interceptou aqui em pelo menos um ponto, interceptou aqui em pelo menos um ponto. O professor aqui, ó, interceptou em vários pontos. Beleza, tem que ser em pelo menos um, pode ser em mais de um, tá? Essa é uma função sobrejetora. E para a gente encerrar mesmo aí a nossa apresentação, existe um tipo de função que eu vou usar com vocês na nossa próxima aula, que é a função bijetora. O que é uma função bijetora? Uma função chamada de bijetora quando ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Aí, se eu fosse fazer o gráfico aqui para vocês, é aquele gráfico mais bonitinho lá, né? Domínio da função, contra o domínio da função. É esse gráfico aqui, ó. Perfeito. É o caso ideal, que eu costumo dizer assim, né? Então, cada um com o seu, e esse seu elemento é único para ele também. Tá? Então, isso aqui seria o gráfico de uma função bijetora. Ela é injetora e ela é sobrejetora ao mesmo tempo. Tá? Por que ela é injetora? Ela é injetora porque não chega duas setas no mesmo elemento. E ela é sobrejetora porque não está sobrando elementos no contradomínio. Como ela é essas duas coisas ao mesmo tempo, ela é uma função bijetora. Funções bijetoras admitem funções inversas, que é o assunto da nossa próxima live da semana que vem. Certo, meninos? Nosso tempo aqui está acabando. Deixa eu abrir o chat aqui com vocês. Tá? Eu queria, meninos, que vocês, né, assim aí que esse assunto é um assunto um pouco mais teórico, tá? Infelizmente, eu sou obrigado a tratar desse conteúdo aqui com vocês. Se fosse presencialmente, seria da mesma forma, tá? Eu seria obrigado a definir isso com vocês. Tentei fazer o que eu pude, te mostrar aqui, né? Desenhar para você bonitinho, te apresentar aqui os gráficos. E serei bastante honesto com vocês aqui, né? Ainda mais vocês que fazem curso, já tem um pouco mais de experiência com provas e tal.
Esse assunto no Enem, nos últimos 11 anos, a gente teve uma única questão sobre isso na prova do Enem. Uma única questão sobre isso. Então, se o seu foco for Enem, tem muitos outros assuntos mais relevantes aí para você estudar. Agora, se o seu foco são vestibulares aí pelo Brasil afora, aí esse assunto pode ser importante, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Obrigado pela participação de vocês.